Os juros americanos estão dando muito o que falar ultimamente e eles estão causando uma série de problemas nos Estados Unidos, né, problemas inesperados, mas muitos outros problemas no mundo inteiro. Então eu quero falar um pouco sobre essa relação, como que isso encaixa ali com a teoria do milkshake do dólar e os problemas em relação à força do próprio dólar oriundo disso. Então, o rendimento do título do Tesouro dos Estados Unidos, né, de 10 anos, o Treasury Yield de 10 anos, ele subiu para 4,7%. Então, o mais engraçado é o seguinte, você vê, a gente sempre falou aqui, né, no podcast sobre o pivot do Fed, né? Então o Fed estava subindo juros e de repente ele começou a fazer os famosos cortes de juros tão esperados pelo mercado. E aí depois mudaram as coisas em relação ao desemprego tal, e o Fed começou a ficar cada vez mais perdido e perdendo cada vez mais confiança no tal do pivot. Mas ele fez um corte de praticamente 1% desde que ele começou esses cortes. Só que, desde então, os juros não param de subir. Então você já vê claramente, somente pelo estágio que nós estamos vivendo nesse exato momento, e que cai por terra toda aquela teoria do controle que o Fed possa ter sobre as taxas de juros. É o que a gente chama de forward guidance, ou seja, no Fed, ou pelo menos em qualquer banco central, você tem aquela expectativa de que tudo que eu faça seja imediatamente transmissível por uma fórmula matemática, ou seja, se eu subo juros, todo o mercado, o resto da curva vai acompanhar, porque o meu juro é o juro de base, e se eu fizer o contrário, também iria acontecer a mesma coisa, né? Se eu corto esses juros, os outros juros vão aliviando, trazendo um estímulo para o mercado e todos os juros vão caindo. Mas é exatamente o contrário que está acontecendo. Isso prova claramente que as forças macroeconômicas elas são muito maiores e mais diversas do que todos os fatores que possam vir a ser controlados pelo Fed, mostrando claramente que o Fed ele não é nem uma entidade que é antecedente, ou seja, ela não lidera um movimento, pelo contrário, ela segue baseada como sendo uma instituição reacionária, né? Ela reage ao que acontece. Ao invés de liderar, e por outro lado, ela não está no centro do sistema do dólar, pelo contrário, ela está de forma periférica, como se fosse mais um dos agentes, e tudo isso cria uma grande confusão, porque ninguém consegue explicar muito bem, mas espera aí, se as taxas de longo prazo são afetadas pelas taxas de curto prazo, deveria seguir a curva. Na verdade, o fato de existir uma curva invertida já mostra que isso não vem acontecendo. Então, quando você, inclusive, vê, né, períodos que foram feitos estímulos em QE e o Fed ele compra títulos para poder reduzir os juros, né? Ou seja, ele faz aquela, entre aspas, impressão de dinheiro, que quem acompanha meu podcast vê que não é bem assim, para injetar nos bancos, mas comprando os seus títulos. E aí, teoricamente, se eles ficam mais raros, eles os sobem de preço e ao mesmo tempo os juros caem, mas tudo que você viu nas histórias do QE1, QE2, QE3, vários outros, é de que ele sempre acabou subindo, né? Então, você teve ali vários momentos no QE1 feito ali, quando implementaram esse programa, o Tesouro de 10 anos fez a mesma coisa, ele subiu de 2% para 4%. Ou seja, os efeitos que o Fed acha que tem acabam não tendo. Agora, por que esses juros sobem? Aí existe uma série de outros critérios e de vários motivos, inclusive compostos, que podem explicar isso. Mas você tem, obviamente, uma grande confusão em relação ao que o Fed vai fazer. Então, apesar do Fed não ter o controle, o mercado age baseado no que o Fed vai definir. E, obviamente, que o mau humor é grande. Ao fazer isso, você precisa... o mercado, pelo menos, demonstra uma expectativa de inflação, seja ela por crescimento ou seja por motivos não positivos, digamos assim. Ou seja, quem tem um bond hoje tem medo de que ele não consiga cobrir a inflação no futuro. E aí você precisa se expor mais ao risco, como bolsas, por exemplo, fazendo com que quem detenha hoje bonds ou queira comprar bonds, ele vai querer um juro maior para poder fazer isso, para poder compensar esse risco de inflação. Então existe uma perspectiva de inflação baseada na curva de bonds hoje. Então tudo isso acaba criando agora um problema, principalmente para quem está nos Estados Unidos, em relação ao mortgage rate, né? Não é diretamente proporcional, um pouco mais complicado do que isso, mas isso não cria nenhum tipo de alívio para o consumidor americano. Ou seja, olha que engraçado, o corte do Fed, o pivot do Fed está fazendo o mortgage rate
dos americanos subirem. Percebe como é muito mais complicado do que a gente imagina? Então criou exatamente o efeito contrário. Só que, apesar de criar uma grande dor nos Estados Unidos, a dor é gigantesca fora dos Estados Unidos. E é aí que nós voltamos à teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson e seu impacto global. Porque nesse exato momento, o dólar tá literalmente chegando ali entre 109 a 110 no índice DXY. E isso cria uma série de problemas, principalmente quando você passa por esse nível. Então é muito importante você dar uma olhada nesse momento se isso vai se confirmar ao longo do tempo. Lembrando, nada vai numa forma linear, né? Ele sempre sobe e desce no meio do caminho. Só que essa alta do dólar reflete um fluxo gigantesco de capital para os Estados Unidos, porque olha o impacto que você acaba criando. Apesar de todos os desafios dentro dos Estados Unidos, esses juros altos, eles ficam muito mais atrativos para você fazer carry trade fora dos outros países, fora dos Estados Unidos. Então, a Europa com juros caindo, o Japão a mesma coisa, a China com juros absolutamente despencando, fazem com que governos estrangeiros tenham muito mais dificuldades de captar fundos para os seus próprios bonds fora dos Estados Unidos. Porque o que você vai preferir? Você vai preferir pagar ali juro quase zero para o Japão ou vai preferir agora pagar quase 5%, né? Para títulos dependendo, acho que o de 20 anos agora nos Estados Unidos chegou a 5%. Então tudo isso acaba criando uma série de desequilíbrios e fazem com que, infelizmente, o milkshake do dólar fique extremamente forte nesse exato momento. Claro que isso pode voltar, sempre ter um relaxamento, muito bem-vindo, por sinal, quando o dólar começa a ficar um pouco mais fraco. Lembrando, isso é desejável em relação à sobrevivência do sistema. Não estou falando que é bom ou ruim para nós ou que eu goste disso, né? Estou descrevendo o sistema, como ele funciona. Agora, da forma que ele está agora, nós estamos num grande aperto. Tudo isso influencia todos os países emergentes. Brasil, obviamente, vai no meio do bolo e aí você percebe a desvalorização de várias moedas em relação ao dólar, principalmente ali o euro quase na paridade, né? O iene voltando ali para quase 160, o próprio yuan na China, que agora estabilizou acima, né, dos 7,33, né, dos 7,30, que era inédito. Então tudo isso aumentando uma panela de pressão, aumentando também a demanda por dólares, porque obviamente uma população fora dos Estados Unidos que percebe a desvalorização, né, eu falei isso inclusive no capítulo passado, percebendo uma desvalorização das suas moedas locais em relação ao dólar, fica mais estimulado ainda a fazer um carry trade. Eu vou comprar logo esses dólares e me expor, principalmente agora que os juros americanos estão tão altos, percebe? Então cria uma coisa bastante perversa, trazendo cada vez mais capital para os Estados Unidos e criando uma mega confusão, fazendo com que a engrenagem da economia global fique cada vez mais perigosa, né, ou menos fluida. Aquele óleo, né, no motor começa a ficar cada vez mais grosso. Então esse é o grande problema, esse aqui é o grande aperto. Mas, lembrando, as dívidas já adquiridas no passado em dólares continuam. Todos os pagamentos de todas as entidades, todos os bancos, todos os países continuam sendo feitas em dólares. E você vai precisar ter essa demanda futura do dólar está garantida. E um DXY subindo mostra claramente que os países vão ter cada vez mais dificuldades para obter aqueles dólares para poderem quitar suas dívidas. Percebe o grande problema? Então isso tudo vai fazendo com que esse sistema aperte cada vez mais. E mesmo quando você tem ali, por exemplo, intervenções como o Banco Central do Japão agora, tentou intervir para defender o iene, mas você também continua tendo a mesma força, né? Vários analistas já sugerem, já não se vê mais como algo tão longe de você ter um iene futuramente a 200, né? Um dólar a 200 ienes. Então tudo isso mostra essa grande interconexão que você tem entre os juros, o dólar, a economia global, principalmente pelo fato do dólar ser a reserva global de valor. Então, os juros altos nos Estados Unidos acabam atraindo esse capital, acabam fortalecendo o dólar, prejudicando o resto do mundo e aí fazendo com que a decisão seja principalmente para segurança e para liquidez, e não para crescimento, e não para empréstimos para empresas reais. Então, tudo isso vai criando uma série de problemas e os juros, infelizmente, vão causando, principalmente os americanos, vão causando um grande estrago ao redor do mundo.